Saudações, eu sou o Stephen, discente do Profimat, e nesse vídeo eu vou esboçar o gráfico dessa cônica aqui, utilizando rotações e translações. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi transformar essa equação de cônica para a forma matricial, utilizando multiplicações e adições de termos aqui. Então, nesse primeiro produto eu tenho os termos de segundo grau ali, que são o x quadrado, y quadrado e o termo misto, xy, nesse primeiro produto, então. E no segundo produto eu tenho os termos de primeiro grau, que é o 5 raiz de 2 vezes x mais 4 raiz de 2 vezes y, mais o termo independente xy igual a zero. Então, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar os autovalores associados aos termos de segunda ordem ali, o termo misto, por meio dessa relação. Então, eu tenho o determinante da matriz A, que é a matriz referente ali aos coeficientes dos termos de segundo grau e do termo misto. Então, eu tenho aqui, ó, x quadrado mais y quadrado, os coeficientes são 1 e o coeficiente do termo misto é 1 também, que eu vou desdobrar em 1 meio para dar certo aqui a minha multiplicação, tá? Então, essa daqui é a minha matriz A, menos lambda vezes a matriz identidade, é igual a zero. O determinante disso aí é igual a zero. A partir dessa relação, eu chego nessa equação do segundo grau de raízes 3 meios e 1 meio, que são os autovalores associados àquela relação ali. Então, esses autovalores aqui eles estão diretamente ligados aos coeficientes dos termos x quadrado e y quadrado num sistema de eixos rotacionado que nós vamos determinar a partir de agora. Então, em posse dos autovalores, eu vou encontrar os autovetores associados àquela matriz, utilizando a seguinte relação. Então, a matriz A menos lambda I vezes a matriz XY aqui de duas linhas e uma coluna vai ser igual a zero. Então, utilizando o primeiro autovalor aqui, que é o valor 3 meios, naquela matriz, eu vou ter esta relação aqui e vou chegar ali, a partir desse algebrismo, a essas duas equações, que na verdade representam a mesma equação, é y igual a x. E aqui eu já tenho o meu primeiro autovetor, V1, que é o meu vetor 1, 1. E eu normalizei ele, então, dividindo pela norma, que é a raiz quadrada de 2, eu vou ter o meu vetor U1, que é o meu primeiro autovetor associado a essa relação. E percebam aqui que eu utilizei 1, 1, porque eu tenho x igual a y. Eu poderia utilizar quaisquer valores aqui respeitando essa relação, poderia ser 2, 2, 5, 5, enfim, poderia ser qualquer coisa desde que respeitasse essa relação. Porque o que me interessa do vetor é a direção e o sentido dele, o tamanho não interessa. A norma dele aqui, a gente até normaliza ele dividindo pela norma, porque o que nos interessa aqui é a direção e o sentido dele. E depois eu faço a mesma coisa com o segundo alto valor associado, que é 1 meio. Encontro, então, da mesma forma ali, substituindo na matriz, eu encontro essas duas equações que representam a mesma equação, e eu tenho a segunda relação, que é x igual a menos y. Então, meu segundo autovetor, aqui, da mesma forma, lá, utilizei 1 para facilitar, vai ser 1 e menos 1, normalizando, eu tenho o 2, que é 1 menos 1 sobre raiz quadrada de 2. E o que isso significa na prática? Significa que eu estou saindo, então, do sistema original x ou y, de eixos ordenados, estou trabalhando agora com essa cônica num sistema de eixos rotacionado que eu vou chamar de x ou y barra. E esse sistema rotacionado, ele tem como eixos ordenados os dois autovetores, que são o vetor 1, 1, ele eu dividi pela norma, e o vetor 1 menos 1. Então, é como se eu pegasse esse sistema de eixos x ou y e rotacionasse, chegando nesse novo sistema de eixos perpendiculares ali, V1, V2. E a partir disso eu encontro, então, a partir desses autovetores, eu encontro uma matriz de rotação, que vai me dar, então, justamente ali o meu sistema de eixos rotacionado x ou y barra, que é a matriz 1 sobre raiz quadrada de 2, que ali eu dividi pela norma do vetor, né? Vezes a matriz que contém as componentes dos meus autovetores, que é 1 menos 1 e 1, 1. Então, aqui está o meu novo sistema de eixos rotacionado em relação ao sistema original a partir dessa matriz B.
e essa rotação corresponde a 45 graus sentido anti-horário a partir do eixo AX. E de fato corresponde, porque se a gente calcular o cosseno do ângulo entre o eixo x, que eu vou representar pelo vetor i, que é aquele vetor de componentes 1, 0, então eu faço aqui o produto interno pelo vetor v1, e divido pelo produto das normas desses vetores para encontrar o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, que é o eixo x e o meu autovetor v1. E eu vou encontrar que o cosseno do ângulo é raiz quadrada de 2 sobre 2, que nós sabemos que corresponde a um ângulo de 45 graus. Então, essa daqui é a rotação que eu tenho nesse novo sistema de eixos ordenados, x, y, y barra, a partir daqueles autovetores, que é uma rotação de 45 graus. Então, eu vou utilizar os autovalores que estão associados ali, como eu disse, aos coeficientes dos termos de segundo grau do meu sistema de eixos ordenados lá. Eu vou utilizar esses autovalores ali naquela matriz. Então, eu tenho que x barra y barra, aqui, que é uma matriz de uma linha, duas colunas, vezes a matriz dos autovalores, vezes a matriz de duas linhas, uma coluna, x barra y barra, vai me dar os coeficientes dos termos x barra quadrado e y barra quadrado. E percebo que como a diagonal secundária é igual a zero, o meu termo misto lá, o meu termo x, y, ele acaba desaparecendo nesse sistema rotacionado de eixos. Então, já tenho aqui os termos de expoente 2. Falta encontrar agora os termos de expoente 1, que são os termos de primeiro grau da minha equação. Então, lá na equação original, eu tinha 5 raiz de 2, 4 raiz de 2 vezes xy, tá? Que era 5 raiz de 2x mais 4 raiz de 2y. E nós vamos substituir, então, na relação ali o x, eu mostrei aqui o que era o x, né? É essa matriz, por b vezes x. O que é o b mesmo? É a minha matriz de rotação de 45 graus a partir daqueles autovetores que eu encontrei. Então, eu tenho que 5 raiz de 2, 4 raiz de 2 vezes xy vai ser igual a 5 raiz de 2, 4 raiz de 2, vezes a matriz de rotação, vezes x barra y barra, para eu encontrar o quê? Os coeficientes dos termos de primeiro grau no sistema de eixos rotacionado x ou y barra. Então, comparando ali essa equação aqui com esses dois lados, né? O 5 raiz de 2x mais 4 raiz de 2y com esse produto aqui, esses produtos que eu fiz, eu vou ter que 5 raiz de 2 vezes x mais 4 raiz de 2y é igual, já fazendo todos os cálculos ali, a 9x barra menos y barra. Então, eu tenho ali que os coeficientes no meu sistema rotacionado do x e do y vão ser 9 e menos 1. E uma observação importante, o termo independente de x e y ele permanece o mesmo. Lá no início ele era mais 1, continua sendo mais 1. E agora eu já tenho todos os elementos da minha equação de cônica no sistema rotacionado. Então, eu tenho os coeficientes do termo x quadrado e y quadrado, o termo misto ele desapareceu, que era justamente esse o nosso objetivo inicial lá, e os termos de primeiro grau vão ser 9x barra menos y barra, termo independente vai continuar sendo mais 1. Então, utilizando ali um pouquinho de balanceamento nessa equação, a gente consegue mexer um pouquinho nela e encontra uma elipse no sistema rotacionado de centro no ponto menos 13, 1. E nós temos aqui as componentes a quadrado e b quadrado da minha elipse. Lembrando que o a quadrado tem que ser maior do que o maior termo aqui dos denominadores, então ele vai ser o 26. E esse daqui, por consequência, vai ser o b quadrado. E a partir disso eu encontro, então, a quadrado 26, a raiz quadrada de 26. B quadrado 26 terços, raiz quadrada de 26 terços vai ser o B. E utilizando o teorema de Pitágoras, eu encontro o termo C também. E agora eu vou determinar os pontos da elipse no sistema rotacionado agora. Então, os vértices e os focos. Então, lembrando, essa elipse, ela tem o eixo focal, a reta focal paralela ao eixo y bar, tá? Por quê? Porque o 26, que é o a quadrado, está embaixo do y menos 1 aqui. Então, a reta focal vai ficar na vertical ali no meu sistema rotacionado, paralela ao y barra. E o eixo, a reta não focal vai ficar paralela ao eixo x barra, tá?
que o 26 terços está aqui embaixo do x barra mais 3. Então, lembrando disso, eu vou lá e coloco, né, os vértices da reta não focal aqui, que é o B1 e B2, vai ficar menos 3 menos raiz quadrada de 26 terços e 1. E aqui menos 3 mais raiz quadrada de 26 terços e 1. Então, eu somei e subtraí o raiz quadrada de 26 terços a partir, ó, da minha coordenada x do centro, tá? Já que a minha reta focal é paralela ao eixo y, e não mexi na coordenada y. Então, aqui eu tenho os dois vértices da reta não focal. E os vértices da reta focal, então eu somo e subtraio o A, que vai ser ali o raiz quadrada de 26, a partir da coordenada y do centro. E os focos, da mesma forma, eles vão ficar, então, na reta focal também, né? Então, eu vou somar e subtrair o raiz quadrada de 52 terços a partir da coordenada y do centro. E novamente ali, né, a partir do ponto central, nós temos que a reta focal vai ser em x barra igual a menos 3, ou seja, paralela ao eixo y barra, e a reta não focal, paralela ao eixo x barra, vai ser em y barra igual a 1. E aí eu tenho todos os elementos da minha elipse no sistema rotacionado. O que eu tenho que fazer agora? Voltar para o sistema original x ou y. Então, eu tenho aqui a relação da matriz xy igual à matriz de rotação vezes x barra y barra, que é a relação que eu tenho que utilizar para trazer aqueles pontos lá do sistema rotacionado para o sistema original agora. Então, substituindo aqui a matriz continua a mesma aqui, né? Substituindo aqui a matriz de rotação no sistema x ou y barra, eu vou chegar a partir dessa equação aqui nessas duas relações que eu tenho aqui embaixo, que a coordenada x de um ponto no sistema original vai ser a coordenada x barra menos a coordenada y barra desse ponto dividido por raiz quadrada de 2. E também a coordenada y desse ponto vai ser a coordenada x barra mais a coordenada y barra dividido por raiz quadrada de 2. E a partir dessas duas relações aqui eu encontro todas as coordenadas dos pontos que eu tinha antes no sistema rotacionado, agora no sistema original x ou y. Então, primeiro o centro, ó. Eu tenho que o x do centro no sistema original vai ser o x barra, que é menos 3, menos o y barra, que é 1, dividido por raiz quadrada de 2. Então, a coordenada x do centro, lá no sistema original, vai ser menos 2 raiz de 2. Da mesma forma, a coordenada y, usando essa segunda relação aqui. Então, é x barra mais y barra, dividido por raiz quadrada de 2, que vai dar menos raiz quadrada de 2. Então, o ponto central lá do sistema original é menos 2 raiz de 2 e menos raiz de 2. E da mesma forma, eu vou encontrar os focos ali, tá? No sistema rotacionado, então, o F1 barra vai ser esse ponto que a gente tinha encontrado. Aplicando aquelas duas equações, eu tenho no sistema original, que vão ser essas duas coordenadas aqui, o meu foco no sistema original. Foco 2 a mesma coisa, então, utilizei ali as equações, encontrei as coordenadas do foco 2. Depois os vértices também, os vértices tanto da reta focal quanto da reta não focal. Eu utilizei as equações ali, encontrei no sistema original da mesma forma. E faltava encontrar ali, então, as retas, né? E como eu tenho ali que os autovetores, estão associados ali, então, ao meu sistema de eixos rotacionado, eu tenho que a minha matriz B-1, minha matriz inversa ali, como esses vetores são ortonormais, a inversa vai ser igual à matriz transposta. Então, eu vou utilizar essas duas relações aqui para determinar as retas focal e não focal no sistema original a partir dasquelas retas que eu tenho no sistema rotacionado x ou y barra. Então, utilizando essas duas relações aqui, né, eu vou chegar que o x barra é igual a x mais y sobre raiz de 2, e o y barra é y menos x sobre raiz quadrada de 2, utilizando a matriz transposta agora. E a reta focal, então, era x barra igual a menos 3,
Utilizando a primeira relação, eu tenho ali que a reta focal no sistema original vai ser y igual a menos x menos 3 raiz quadrada de 2. E a reta não focal, que era y barra igual a 1, vai ser y igual a x mais raiz quadrada de 2. E agora eu tenho todos os elementos que eu precisava já passados aí para o sistema original x ou y, basta conferir esses valores para ver se vai fechar certinho. Então, para fazer a conferência, eu utilizei o GeoGebra, eu coloquei a equação da cônica original no GeoGebra, que me deu essa elipse rotacionada 45 graus em relação ao eixo OX. Então, aqui lembrando, né, que essa reta aqui, ó, é a reta não focal, né? Aqui é a reta focal do meu sistema rotacionado, e a gente vai ter aqui uma rotação em relação à reta não focal da minha elipse de 45 graus, tá? Porque imagina só, essa elipse ela estava com a reta focal aqui, né? É, Imagina, se ela tivesse no sistema original, ali sem rotação, ela estaria com a reta focal paralela aqui, então, ao eixo Y, né? Mas como teve essa rotação de 45 graus, ela inclinou, então, 45 graus aqui no sentido anti-horário. Então, é como se essa reta não focal aqui, ela fosse num primeiro momento em cima do eixo X, só para a gente entender aqui a rotação, a reta não focal estaria sobre o eixo X original, e aí como teve essa rotação de 45 graus, que ela estava em cima do eixo X, ela rotacionou 45 graus aqui no sentido anti-horário, então esse ângulo aqui entre a reta não focal da elipse e o eixo X vai ser de 45, tá? E aí é só jogar os elementos ali, a reta focal, a reta não focal, os vértices, o centro e os focos aqui, que a gente vai ver que fecha certinho com a nossa elipse. Então, o ponto central ficou bem no encontro das duas retas ali, os focos ficaram aqui na reta focal, os vértices da reta focal também ficaram sobre a reta focal, aqui no encontro com a curva da elipse, e os vértices da reta não focal também ficaram aqui na interseção da elipse com a reta não focal. Fechou bem direitinho o exercício aqui, então. Espero que vocês tenham entendido.